Eu nem falar o nome e sobrenome dela, porque o sobrenome dela está abaixo do nosso Senhor Jesus. É Ele que tem a mantido de pé. Amém? Então, é Jesus que está no comando. E nós sempre brincamos do nosso sobrenome. Mas o sobrenome dela aqui, né? Verdade? Serva do nosso Deus Altíssimo. Vamos estender suas mãos, vamos orar em nome de Jesus? Amém? Pai querido e amado, nós colocamos novamente, Senhor Jesus, diante da presença do Senhor, ó Pai. A vida da sua filha, querida e amada. O Senhor a escolheu, Senhor, nesse tempo, neste momento, Senhor. Que chegar a estar aqui trazendo a palavra sobrenatural e poderosa do Senhor. Usa ela, Senhor, com autoridade, ousadia, com a graça do Senhor e com o amor, ó Pai. É no nome de Jesus. Coloca a palavra do Senhor, ó Pai, na sua boca, para que ela possa liberar as palavras que o Senhor tem para a casa do Senhor, para a igreja do Senhor nestes tempos. E que seja nesse tempo também, os anjos do Senhor estar aqui ladeando-a, protegendo contra todo interpério, contra toda ação do maligno, que ela não seja tocada pelo inimigo em nome de Jesus. E que toda a palavra do Senhor que foi proferida aqui, que possa chegar junto ao coração de cada um, que sejamos uma terra fértil para receber a boa palavra, em nome de Jesus, e que toda a atuação do diabo, tentando alterar, roubar, mudar a palavra, no nome de Jesus, nós repreendemos a sua ação agora, e que sejam os anjos do Senhor, com a espada de fogo, estar aqui atuando sobre nós, sobre a igreja do Senhor, e nos protegendo em todo o tempo. E seja o Senhor, Espírito Santo de Deus, estar no comando da ministração da palavra do Senhor e usa a sua filha com autoridade e ousadia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Shalom, família do Avivamento. Vocês estão bem? Estão muito fracos. Shalom, família do Avivamento. Multidões, nações, família. Amém. Glória a Deus. Mais uma semana vencida, amém? Vocês podem glorificar o nome do Senhor. É com um monte de alegria que nós estamos aqui, servindo ao Senhor em mais uma semana. E é com maior alegria que está aqui, eu, hoje, encarregada de trazer a poderosa palavra do Senhor. E conversando com Deus, eu pedi a Deus algo que fosse algo que realmente viesse do coração de Deus. Aliás, todas as vezes eu falo, Deus, eu quero algo que vem do seu coração. A gente passa a semana, a gente lê, faz estudo, ora, pede, adora. Só que a palavra do Senhor nem sempre é aquilo que você quer. Às vezes você quer falar algo para o povo, mas é o que Deus quer trazer a mensagem. E eu sou muito grata ao Senhor, porque mais um ano se inicia. E sempre nos começos dos anos nós temos o quê? Uma expectativa boa do que será o ano que vem, que nós acabamos de entrar. E não é diferente como todos os anos, quando eu falo, Deus, este ano eu coloco as minhas metas, eu escrevo as minhas metas. Como eu já disse, algumas eu peço e algumas peço coisas que eu quero e muitas coisas no espiritual de Deus, porque eu sei que isso é o mais importante nas nossas vidas. Eu falei, Deus, este ano, faça com que eu consiga fazer que seja um ano diferente, porque as promessas de Deus estão em nossas vidas, mas se nós não dizemos sim ao nosso Deus, elas não vão ser cumpridas, não é verdade? E aí encerra ano, começa outro ano, as nossas expectativas começam muito maiores. E ainda estamos no mês de janeiro. O mês de janeiro, o primeiro mês do ano, nós temos ainda o quê? 11 meses pela frente. Mas você vai esperar, que a gente tem aquele jeitinho brasileiro, né?
Vamos esperar empurrando com a barriga. Chega lá no último mês, você corre atrás do perdido, começa a fazer aquilo que você já deveria ter feito no começo do ano. E é sempre assim, não é verdade? Falei, Deus, faça algo novo neste ano. Faça algo com que nós possamos viver um ano diferente, realmente um ano diferente na tua presença. Às vezes tem pessoas que começa já algo dar errado, já começa a desacreditar no restante dos meses. Quando nós entendemos, porque a Bíblia nos diz que nós teremos aflições, e não diz que nós poderemos talvez ter aflições, mas o como nós vamos seguir. Uns já entraram aflitos neste ano novo, outros estão tranquilos, mas eu queria falar sobre a vida cristã, sobre o que nós decidimos é o que vai determinar o nosso futuro. Então o que você decide hoje é o que vai te determinar o amanhã. É forte isso. Porque se hoje você prefere não fazer o que Deus pede para você, seu futuro vai ser o quê? Aquilo que você determinou no seu presente, amém? E a gente fala sobre a vida cristã, sobre o caminhar. É engraçado que vendo os estudos a gente vê que ser um discípulo de Jesus é comparado, vamos supor, com uma grande e longa caminhada, uma maratona, uma trajetória em nossas vidas. E Deus me faz lembrar, quem tem crianças de escola japonesa, todo mundo conhece, que temos épocas de Undokai, épocas de maratona, onde as crianças se preparam, né, para as corridas. E é muito forte aqui no Japão, porque os japoneses eles se empenham nisso. Eu vejo quando a Aime começa a falar, eles correm todos os dias, todas as manhãs, eles estão lá se preparando físico para aquele dia, naquele dia, em questão de segundo, daquela corrida. Tem a maratona também, tem outro dia separado, esse tempo atrás foi a maratona da Aime, ela vinha falando há dias e dias e semanas, e nós fomos lá assistir a maratona, acho que a corrida não deu 2 minutos, mas correram. Não é verdade? Tiveram o quê? Uma preparação, tiveram o esforço do seu dia nesse frio para correr, obrigada. Nós vemos o quê? Que essa maratona acabou ali. Eu vi uma vez um pai, uma mãe, colocando a criança para correr, porque na escola é normal isso, mas eu nunca vi acontecendo assim com a família, porque eu acredito que essa criança, esses pais já vinham de alguma coisa sobre esporte, porque o pai contava, cronometrava a criança correndo, para quê? Para preparar ela para ser um vencedor, com certeza. No Undokai, era época de Undokai. Mas aí eu vejo na relação em casa, nem eu nem o Tiago são muito para esporte, diz o Tiago que era quando jovem, diz. Mas ela fala de maratona, amém, o esporte é muito importante. Mas é aquele tal negócio. Ela treina todos os dias na escola, porque em casa a única coisa que ela faz é correr da mãe. Aí, acabou a maratona, não se ouve mais falar, abandona, não corre, não quer nem saber de andar. Quer dizer, andar ela gosta de andar, quem não gosta é a mãe. E aí nós vemos que toda essa preparação acabou, encerrou ali. E o que Deus queimou no meu coração sobre a nossa caminhada cristã, ela não pode ser como esse tipo de coisa que onde nós nos preparamos para aquele momento, que nós vemos pessoas que vêm com sede de Deus, procuram a Deus, começam a fazer um devocional, um TSD, um tempo sós com Deus, e na caminhada, ou então quando recebe a bênção, né, quando a gente fala, recebe o prêmio, a turma foi vencedora, aleluia, mas depois ninguém nem corre mais. E aí eu vejo que a nossa caminhada cristã, ela é uma corrida, ela é um caminhar constante, aonde a mesma preparação que eu trouxe esse exemplo, venha sobre as nossas vidas, e não é fácil, eu sei que não é fácil. Você é a mesma pessoa de quando você reconheceu Jesus na sua vida, o dia que você teve aquele encontro, aquele impacto com Jesus, você é a mesma hoje, com o mesmo fervor, com a mesma vontade, com a mesma intensidade, irmãos? O irmão está quieto. Mas,
nós podemos ser o quê? Todos os dias o quê? Ativado. Eu falo, Deus, não quero que morra em mim algo que o Senhor já ativou em minha vida. Hoje eu estava ouvindo uma entrevista, não era uma pregação, mas era uma entrevista com a pastora Thalita Pereira, e ela falando que as mães, quando vão ter filho, dificilmente, apesar que eu conheci uma esse ano, que deixa para comprar um enxoval depois que a criança nasce, mas dificilmente, isso é raridade, acontece das mães se prepararem, fazer todo enxoval, querer comprar tudo, que depois a criança não usa. Nesse caso eu dou um apoio para ela, que é verdade, é só gastar dinheiro, mas tem coisa que é necessário. Né? Tipo, a gente vai dar banho na criança, dar banho numa bacia do Racuê, porque ela diz que é desnecessário uma banheira. Mas ela quis dizer o quê? Que nós o quê? Nos preparamos. Porque esse instinto da mãe já está dentro de nós. E ela quis trazer que Deus é a mesma coisa. Quando antes de nós nascermos, isso já está implantado dentro de nós. Precisamos o quê? Ter um encontro e saber, eu tive um encontro hoje com Deus, a partir de hoje eu sou assim. Não, você já é. Você sempre foi. Você nasceu com isso dentro de você. Você precisa quê? Ter um encontro. E eu achei muito forte isso, porque nós às vezes achamos que não temos um propósito, não temos um ministério, não temos dom para isso. Não, tudo que temos, que Deus já implantou em nossas vidas, já está antes mesmo, quando nós fomos gerados lá no ventre das nossas mães. Precisa o que? Ser ativado. Vocês precisam reconhecer. Precisa o que? Receber. E essa é a minha oração. Deus, eu preciso reconhecer o que o Senhor tem para fazer para mim. Eu não posso mais perambular, ou então viver uma vida cristã, sem saber que está agradando o seu coração, irmãos. Porque é muito forte os tempos de hoje, que fala sobre as igrejas, sobre vidas que não querem uma renúncia, que não querem se colocar à disposição. Isso é fato. Porque existe alguém que não quer que nós recebemos o quê? A vitória. Então, quando falamos sobre a caminhada cristã, nós não falamos uma corrida de 100 metros, que você corre e chega. Não, nós falamos uma caminhada que ela leva dias a ser alcançada. E o nosso foco não é a chegada ali, a faixa de chegada, mas sim a eternidade, que é onde nós vamos viver o resto dos nossos dias. Então, enquanto estivermos aqui na terra, isso é muito forte. E quando falamos que nós temos a opção de escolha, qual caminho que nós devemos seguir? Então a palavra de hoje é o caminho. Pode colocar o primeiro slide. Uma palavra que fala sobre o caminho, a decisão dos caminhos que você quer seguir, o caminho. E o próprio Jesus se refere ao caminho como quem? Quem é o caminho na Bíblia? Como Jesus se refere? Que Jesus é o caminho. O caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por mim. Irmão, o caminho é Jesus o caminho. Eu já sei. Eu também sei que todo mundo sabe. Mas, irmão, para andar neste caminho, é preciso tantas coisas em nossas vidas. Me vê, sabe? Por que você vai na igreja? Eu vou porque eu me sinto bem. Não, irmão, você vai, irmã, porque você precisa de mudança, porque você precisa estar aqui, você precisa ouvir, você precisa o quê? Engolir cada palavra de Deus para combater. Mas eu não precisa. Sabe por quê? Porque a nossa carnalidade, a nossa vida carnal, ela é ruim. Nós já nascemos pecadores. E quando entendemos o caminho, quando Jesus se refere ao caminho, então o caminho que eu estou dizendo é o quê? O caminho é Jesus. Nós vemos que eu cresci fazendo parte de algo da igreja, e olha que não era pouco, mas eu nunca conheci qual era o caminho. Isso é forte, porque nós vemos que muitas pessoas colocam atalhos. E nós entendemos e sabemos que não é de atalhos que nós vamos alcançar o reino de Deus. Mas como a palavra de Deus diz, se não for por mim, você não chega. Então Deus escolheu um caminho, e este caminho é Jesus.
E eu nasci aprendendo que existiam atalhos, existiam coisas que podem chegar a Deus. E eu tinha aquela mentalidade que tudo que é de Deus está bom. Falou de Deus é bênção. O diabo adora Deus. Qual o problema do diabo? É quando vem o quê? O apóstolo falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você pode conhecer Deus, você pode adorar a Deus, mas se você não adorar e não reconhecer e não endireitar suas veredas no caminho daquele que vai te levar para o Pai, não vai adiantar. Então nós já entendemos um bom passo, que nós já sabemos que Jesus é o caminho, Ele é a única verdade, e que sem Ele nós não vamos alcançar o Pai, amém? Então, a palavra do caminho, ela nos leva a abranger vários assuntos, porque existem vários caminhos. Às vezes nós estamos aqui num sábado à noite, um frio, inverno, muitos não puderam estar aqui. Se for por motivo, sim, amém. Mas tem muitos que não estão aqui por comodidade. E sabe o que é mais interessante? É quando nós vemos as pessoas que querem receber de Deus, querem passar um ano maravilhoso, mas não querem o quê? Se dar. A tudo há um preço, irmão, nada é de graça. Então, hoje, eu quero dizer a vocês que eu falo, Deus, que isso entra no meu coração, entra no coração dos irmãos. Este é um ano que nós vamos ter, que Deus vai nos surpreender. Jesus vai nos surpreender. Sabe por que Ele vai nos surpreender? Porque nossas atitudes vão ser diferentes. Nós vamos seguir este caminho. Eu sei que podemos até tentar virar o corpinho um pouco para a direita, um pouquinho para a esquerda, mas nós não vamos sair deste caminho. Porque este é a única coisa que deve entrar no nosso coração e não deve sair. Jesus é o caminho. Entendemos que Jesus é o caminho. Amém? E aí, falei, Deus, eu quero um ano diferente, eu quero algo novo de Deus. Eu sei, Senhor, que eu preciso mudar em tal área. Tem coisas que a gente já sabe, tem coisas que a gente ora, tem coisas que o Espírito Santo já vai revelando. E aquele desespero, porque nós estamos ainda no primeiro mês do ano, mas se nós deixarmos o mês passar, vai chegar dezembro como um sopro, e aí o que nós vamos estar? Nas estacas zero. Bom, tem coisas que eu falei para Deus, Deus, eu quero sair da minha zona de conforto, mas eu sei que eu não estou conseguindo, então o Senhor me empurra, me joga, me chuta, faz o que quiser. Tem coisas que a gente não quer. O nosso corpo, o coração até diz sim, mas o corpo fala não e não é feito. Irmãos, eu não sei quantos meses, quantos anos, qual a sua idade quando você teve esse encontro com Jesus, o que Jesus já fez na sua vida, quais foram as transformações que Jesus fez na sua vida, eu não sei. As mudanças. E o que nós temos feito por Ele? Nós fazemos muito pouco, eu sei disso. Nós damos muito pouco para aquele que nos deu a vida. É muito forte isso. Nós não fazemos nada incomparável o amor dele pela minha vida, pela vida de vocês e pela vida daqueles que estão lá de fora. E eu quero muito, eu falo, Deus, eu quero muito, sabe, que as pessoas encontrem contigo e resolvam e decidam-se. Irmão, que tem de gente que decide o caminho, mas não quer andar no caminho, quer andar nos atalhos, quer fazer o que quer, fazer a hora que quer, o dia que quer, e aí acha que Deus tem que abençoar. Mas é como disse, é a semeadura. Se você semeou isso, é isso que você vai receber. As experiências com Deus, de quando você faz uma entrega a Ele, quando você tem um propósito e você sabe desse propósito e você começa a sair da sua zona de conforto para alcançar algo de Deus. Irmãos, eu não conheço ninguém que ficou no vácuo. Deus não deixa.
quando você está lá, firme e forte nas suas orações, nos seus devocionais, Deus está queimando, você sente a presença de Deus. Aí chega um dia que você já não faz, chega um dia não faz. Aí você fala, nossa, eu fui falar de Jesus para uma pessoa, e estava assim sentindo aquele calor, aquele fogo de Deus dentro de mim. De repente aí você vê que você já não tem mais aquele tempo com Deus forte. E aí você fala assim, nossa, eu fui falar de Jesus, parece que sei lá. A gente fala porque a gente sabe que o amor de Deus, o amor de Jesus, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Mas por quê? Porque a sua busca, que você tinha incansável com Ele, foi diminuindo. Mas isso não quer dizer que Ele não está. Você fala, Deus se afastou de mim. Não, é você se afastando de Deus. Cada vez que você deixa de orar, cada vez que você deixa de estar aqui neste culto, cada vez que você deixa de fazer uma obra para o Senhor, cada vez que você deixa de falar do amor de Deus para as pessoas, cada vez que você deixa, você está se esfriando. E eu falo, Deus, eu gosto de quando vem aquele fogo de Deus, onde a gente está feliz, falando de Jesus, entusiasmado, quando você sente aquela sensação do seu primeiro amor. E quando falamos deste caminho, hoje nós passamos do conhecimento do caminho, nós temos que passar para um novo degrau, onde fala sobre a submissão, sobre você se deixar muitas coisas ruins de nós, para que Deus trate. E isso não é pouco, né, que nós sabemos que é muito. Então, é o que? São os dias de renúncia. A gente vê que Deus, Ele é tão maravilhoso, que basta você simplesmente, no momento que você abre o seu coração, Ele se faz presente. Hoje de manhã, falei, Deus, algo que eu preciso, abre a minha mente em algo que, talvez não que eu não precise trazer hoje à noite, mas algo que eu possa ver que venha a ser realmente do Espírito, e o Espírito Santo se fez presente. Eu falei, Espírito Santo, obrigada, porque isso faz falta na minha vida, sabe? Eu passei o ano passado um momento que a gente começa a ver que aquela velha carne começa a voltar, sabe? Sentimento ruim. As pessoas, quando não te agrada, você começa a sentir raiva dessas pessoas. Eu falo, não, Jesus não sentiria raiva dessas pessoas. Eu falei, Deus, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer diferente. Eu sou ministra da sua palavra, o óleo foi derramado sobre a minha cabeça, e isso me incomodava muito. Embora, não sei se é certo ou se é errado, embora eu via muitas coisas ruins acontecendo, infelizmente eu falo, Deus, isso eu preciso ser mudada, porque Jesus, Ele foi ali crucificado, judiado, e Ele sabia que Ele era inocente, e Ele foi à morte de cruz, sem murmurar. E isso, já desde muito tempo, quando eu sinto que eu estou certa, irmão do céu, mas o negócio fica feio para o meu lado, porque eu não estava conseguindo lidar, mesmo vendo a maldade, mesmo vendo algo de ruim, eu não conseguiria agir como Jesus age, que é o quê? Amando. Falei, Deus, pelo amor de Deus, pelo menos eu não sinta ódio, já é um bom começo. E é isso que tem feito. Graças a Deus fechei o ano com a paz, mudando aos poucos e tentando seguir adiante. Amém? Então, em João 14,16 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Ele se refere como o próprio caminho, e nós entendemos e sabemos que Ele é o próprio caminho, amém? Mas eu quero trazer da Bíblia, que me veio muito forte, que é sobre uma pessoa, sobre duas pessoas na Bíblia, que eu gostaria que vocês pudessem, se vocês quiserem podem estar anotando, porque eu separei muitas passagens, mas não vai dar para passar todas. Que fala, todo mundo lembra e conhece, sabe a passagem que fala sobre Saulo. Saulo era quem? Conhecido como o quê? O maior perseguidor de cristão. E se você estudar a vida de Saulo, lá em Atos 9:2, fala
que Saulo conseguiu cartas dos sumos sacerdotes. Quer dizer, o homem, ele não era só um cara que odiava os cristãos, mas sim era um cara que se vingava deles, e ele conseguiu cartas dos sumos sacerdotes para prender e levar o povo lá para Jerusalém. Então, ele não era aquele que agia, ele ia com autoridade, dizendo, eu posso te levar. E nós vemos sobre Saulo, que Saulo ele cresceu. Ele foi o quê? Ministrado pelos maiores e melhores rabis, conhecedor da palavra, um judeu. Ele sabia das leis de Deus, para vocês terem uma noção. Não era uma pessoa que totalmente sem conhecedor, não respeitava Deus. Ele simplesmente não acreditava que Jesus era o Messias, como muitos judeus não acreditam. Então nós vemos que Saulo, ele cresceu, e paramos para pensar. Quem cresce com os ensinamentos, consegue esquecer, porque alguém chega para você e fala, ó, isso não é de Deus ou tal. Não, está implantado, foi criado. Eu lembro quando a minha Batian, quando falamos de Jesus para minha Batian, não, eu sou budista. Ela cresceu, ela acreditou. A verdade, nunca vieram falar a verdade para ela, porque ela viveu aqui até ela ir embora, se migrar para o Brasil. Então, nós vemos o quê? Que ela acreditou naquilo que foi ensinado a ela, e Saulo foi a mesma coisa. Então o que ele fazia? Tem um cristão? Matava. Na Bíblia, em Atos, fala sobre o caminhar de Saulo, que nessa época ele era Saulo, que fala também lá em Atos 7, 58 e 60, fala sobre Estevão. Se vocês vão abrir lá em Atos. Atos 7, 58. Fala sobre este homem, Estevão. Eu gostei muito de entender sobre Estevão. Porque Estevão, ele era um homem que pregava com coragem, com autoridade. Aqui diz assim, olha, no 7:54, vou ler o 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. O que Estevão era? Cheio de quem? Vocês acham que ele era alvo de Saulo? Com certeza. Aí nós vamos ver que no fundo, lá no finalzinho desse capítulo, para entrar no 8, nós vemos o quê? Que Saulo teve uma boa... Saulo, ele estava ali, ele teve a culpa na morte de Estevão. E fala que Estevão, ele foi lançado para fora da cidade, apedrejado, onde ele morreu. E lá no Atos 1:8 diz, Saulo consentia com a sua morte. Então, nós vemos o quê? Um homem que saía pregando a palavra de Deus para todos ali, e ele era um alvo de Saulo. Ele era um alvo dessas pessoas que acreditam na lei de Deus, mas não acreditavam em Jesus. E isso que é mais importante, porque nós vemos um homem que matava, não precisava ter nenhum motivo grave, simplesmente falar, eu gosto, eu ando com Jesus, eu ando no caminho, e pronto. Era motivo para ser o quê? Morto. Hoje vocês passam por alguém te espreme em algo semelhante? Você vai falar de Jesus, você fala, não vou falar de Jesus não, porque senão, morte. Nós somos livres. E nós, muitas das vezes, não falamos de Jesus. Atos dos Apóstolos fala sobre os apóstolos. Atos dos Apóstolos é o livro que fala sobre os apóstolos testemunhando Jesus a todo tempo, a todo momento, a toda circunstância, com a corda no pescoço, com qualquer circunstância, eles estavam adorando ao Senhor. Eles estavam presos, sabendo que saindo dali já iam ser mortos, mas eles continuavam testemunhando Jesus.
E é isso que tem que entrar no nosso coração. Então Saulo, ele consentiu uma boa parte com a morte de Estevão. Um homem que pregava com autoridade. Um homem que pregava cheio do Espírito Santo de Deus. Você imagina, irmão? Eu não sei qual foi a culpa depois que Saulo se converteu. Você fala, meu Deus do céu, por que eu fiz isso? Mas eu acredito, né? Os pecados foram perdoados. Ele vivia no quê? Numa cegueira espiritual daquilo que ele realmente cresceu e aprendeu. Aí eu falo, Senhor, depois mais para frente diz que ele teve um encontro que eu vou falar daqui a pouco, mas o outro que veio ao meu coração foi Moisés. Vocês acreditam que Saulo, quando nasceu, não existia uma promessa na vida dele? Ele viveu tanto tempo perseguindo o cristão, e aquilo foi o que eu disse no começo, não estava implantado nele? Estava. Ele vivia o quê? Na cegueira. Ele vivia na escuridão, com seus olhos fechados. E ele o quê? Ele fez tudo aquilo que ele acreditava ser certo. E depois, até então, ele era o quê? Ele era o perseguidor de cristão. E quando ele teve um encontro com Jesus de perseguidor, ele passou a ser o quê? O perseguido. Aí nós vemos sobre Moisés. Moisés nasceu já com um propósito. Moisés, quando nasceu, já havia esse propósito. Deus já fez esse propósito, você vai ser o libertador do Egito. Só que ele não sabia. E aí o que veio, que o Espírito Santo falou, meu Deus, eu falei, Deus, Moisés, ele cresceu, todos entendem que teve um mandato de Faraó para matar todas as crianças, porque o povo hebreu se multiplicava. E aí essa mãe, desesperada, coloca esse menino, né, num cesto e manda para o rio. Irmão do céu, se você parar para pensar na história de Moisés, é uma coisa de louco. Porque esse menino foi parar na mão da princesa, a filha do faraó. Aí hoje com sua fé, né, a gente fala nossa fé inabalável, fala, meu Deus do céu, tinha que parar justo na mão daquela mulher, vai ser morto. Mas o que aconteceu? A Bíblia diz que essa criança, que a princesa deu essa criança, que provavelmente a Bíblia diz que é a própria mãe a cuidar dessa criança, deu de mamar, o tempo de beber, e quando ele estava num tamanho, numa idade maior, ele foi para onde? Foi morar lá com os faraós, com a princesa, viveu o quê? No palácio. E vocês acreditam que o quê? Ele aprendeu como era ser um hebreu? Eu imagino que o dele deve ter sido intensivo rápido, né? Que tudo aquilo que ele viveu com os hebreus, ele teve que desaprender e teve que levar o quê? Os costumes dos egípcios na vida dele. Só que o que Deus falou para mim é que nós temos Moisés e Saulo. Saulo aprendeu os princípios que ele foi ensinado e ele seguiu esses princípios. Mas Moisés, a Bíblia não diz que ele era, porque nem tanto quando ele vê um egípcio massacrando lá, maltratando o outro, ele foi lá e o que ele fez? Matou. Porque o quê? Porque sinal que os ensinamentos dos egípcios não entrou totalmente no coração dele, que o coração dele era um coração hebreu, sim. Então, nós vemos que, independente do que você aprendeu, do que você acreditava, é um tempo de mudar a nossa história, é um tempo de nós vivemos tempos novos, que isso não vai impedir, tanto um quanto o outro, quanto um que matou, fez mal a todos os cristãos, e um outro que simplesmente viveu uma vida, teve conhecimento, morou dentro de um palácio que não deve ser coisa muito boa, comeu do bom, do melhor, ele tinha de tudo, para ser o quê? Um mau caráter, um que estava ali à frente para judiar, para massacrar mais ainda os hebreus, o povo de Deus. Mas numa oportunidade onde ele vê um hebreu sendo maltratado, o que ele vai lá? Ele vai e mata esse egípcio, achando que ninguém tinha visto. E aí a Bíblia diz que daí depois, um hebreu fala assim, mas eu vi, e ele pega e foge, porque quando chega ao ouvido do faraó, o faraó manda o quê? Matar ele, e ele foge.
e aí vive a vida lá em Midian, até ter um encontro com Deus. Então nós vemos que um lado e o outro, tanto o ruim como um bom, nós temos o direito de sermos salvos pela palavra de Deus. Jesus, ele morreu por todos os pecados, por todos nós, e é aqui. Às vezes nós não somos dignos, eu fiz isso no passado. Não, aqui, Jesus não olhou os erros de Saulo. Jesus teve a misericórdia. Saulo foi levantado como Paulo e foi chamado por próprio Jesus para ser o seu discípulo. E nós vemos a obra que Paulo faz, os livros que Paulo escreveu, o que Paulo fez, porque ele se tornou o quê? Um novo homem. Irmão, Jesus, ele pode modificar tudo. Ele pode modificar o seu passado, ele pode fazer com que o seu passado não seja o seu futuro. Mas aí você precisa aceitar, porque se Saulo não aceita e não acredita, ia acontecer. Mas ele entendeu, ele teve um encontro, que a Bíblia diz que veio uma luz, e depois fala também que ele ficou ainda sem enxergar. A gente não sabe como Deus quer tratar a sua vida para você ter um encontro com Jesus. Mas nós sabemos que depois desse encontro com Deus, onde ele ouve a voz de Jesus: Saulo, 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 por que tu me persegues? Eu fico imaginando, tem gente que persegue a gente não consegue nem falar bom dia. Não é verdade? E Jesus vê ele matando os servos dele, ele chega. Eu fico imaginando aquela voz suave: Saulo, 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 por que tu me persegues? Ali as escamas dos olhos dele caem. Ele entende. Ele começa o quê? Ele decidiu tomar um rumo diferente. A história dele foi mudada, foi transformada. Assim como Moisés, quando teve um encontro com Deus, no meio daquela sarça ardente, onde Deus fala com ele. E a Bíblia fala que Moisés aceitou? Não, Moisés deu uma desculpa lá, não sei falar, não sei o que, não sei o que. Você imagina, irmão? Um cargo de tanta responsabilidade, uma responsabilidade que ele tinha em suas mãos de tirar aquele povo, que viveu tantos anos no Egito como escravo. Falar, talvez você não acredita no potencial que você tem em Deus. Eu também não acreditei um dia. Mas não existe um aqui que não tem um potencial grande em Jesus. Não existe uma pessoa aqui que está aqui só para ouvir. Existem pessoas, homens e mulheres, que precisa tomar as decisões, e outros exemplos na Bíblia que fala sobre isso, de pessoas que tiveram encontro com Jesus e a vida foi transformada. E é isso que neste dia, nesta noite, nesta hora, eu trago, que quando nós conhecemos este caminho, nós entendemos e nós fazemos o quê? O que Jesus quer? Não. Porque a gente vê muitas pessoas fugindo do chamado, fugindo daquilo que Deus separou, fugindo até, às vezes a pessoa nem, já está fugindo até dos irmãos. Não é verdade? Mas a gente vê pessoas sedentas por Deus, nós vemos pessoas que precisam. Irmãos, eu estou aqui pregando a palavra hoje, você acha que eu não preciso e necessito de Deus? Lógico que eu preciso. Não é porque você está aqui levando a palavra, porque você, você vem no culto todos os sábados, que você não precisa aprender uma palavra que parece ser simples, mas uma palavra que quando entra no nosso coração, toma um rumo diferente em nossas vidas. Quando nós decidimos este caminho, eu não estou falando de estar aqui todos os sábados, eu estou falando do coração ser entregue a Deus, a ser entregue às coisas do Senhor, e tudo mais Ele fará. Eu preciso de Deus todos os dias e todos os momentos da minha vida. E eu não quero me afastar da presença do Senhor. Mas o diabo, ele quer. O que mais o diabo faz é investir nas nossas vidas. O diabo, ele investe. E o diabo, a estratégia dele é tão
suja. E se vocês olharem a estratégia dele, quase semelhante com todas as pessoas. Ele nem criativo é esse bicho. Nem criatividade ele tem. Porque nós vemos o quê? Ele simplesmente pega a fraqueza de cada um. Ele simplesmente pega algo e começa a vir no seu coração. Você fala, não, eu não quero ir. Não quero ir. Às vezes, irmão, quantas lutas de pessoas que querem, me pedem, falam, eu preciso. Cheguei e falei para a pessoa, falei assim, cara, eu preciso que você me ajude também. Porque você pede, eu oro, eu peço, eu converso, mas cara, você precisa de ajuda também. Você precisa deixar com que eu te ajude, para que você possa receber o que Deus tem para a sua vida. Consertar a sua casa, consertar tudo em você. Porque é isso que acontece. Às vezes a gente vê os defeitos dos outros, mas não vê o nosso. E quando você está aqui na igreja, que Deus começa a revelar seus segredos, você fala, misericórdia de Deus. Que é isso? Eu não era assim, não. Mas por quê? Porque as escamas vão caindo dos nossos olhos. Então, tem pessoas que a gente chega, eu fico assim tão cansado, que eu falo, gente, eu preciso que você me ajude também. Está difícil. Porque o que adianta você vir e orar por essa vida, mas ela mesmo não acredita nisso. Ou até mesmo ela vem e fala, nossa, você orou e aconteceu. Cara, você orar também pode acontecer. Simplesmente você tem que endireitar a sua vida, endireitar os seus caminhos. Você tem o poder de orar e as pessoas serem curadas. E eu falo, Deus, me dá essa paciência. Porque tem pessoas que acham que nós cristãos somos emergência, SOS. Não é verdade? Não só lembra no momento de aflição, de apuro. Porque sabe que daqui de nós sairá o quê? Fonte de águas vivas. Algo que naquele momento ela vai precisar ouvir e vai trazer o refrigério sobre essas vidas. Mas essas pessoas não entendem que não é só esse momento que ela tem que ouvir e se sentir bem, mas sim, ela pode viver esse momento prazeroso, daquele momento de alívio, de refrigério, todos os dias da vida dela, se ela decidir seguir os caminhos do Senhor. Isso é muito importante. Amém? Então, Moisés ele foi aqui em Atos. Engraçado que hoje, olhando, eu falei, cara, eu nunca tinha lido. Eu li, terminei o estudo de Atos inteirinho, e não passou abatido. Em 7:22 diz assim, o Moisés, que ele foi educado com toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Porque eu falei, cara, isso é verdade, ele foi ensinado, ele foi instruído. E ele poderia se tornar o quê? Algo nada a ver. Algo que seria o que? Aos olhos humanos, o último a ser escolhido para ser o libertador do povo. E Deus encaminhou ele a uma tão responsabilidade. Por quê? Porque ele já tinha dentro dele, Deus já tinha implantado sobre a vida dele. E ele simplesmente, se você olhar a vida de Moisés, a todo momento, Deus, ele o protegeu. Ele foi, de todas as formas, aos nossos olhos, era impossível esse menino sobreviver. Deus faz algo, eu acredito que tudo que tem aqui na Bíblia é falado, algo que você fala assim, meu Deus, é impossível para nós. Talvez homens e mulheres de pouca fé acreditamos que o que nós vivemos hoje não é nada incomparável àquilo que esses homens viveram. E nós, por tão pouco, nós deixamos de pregar o Evangelho, nós deixamos de testemunhar o amor de Cristo, nós deixamos de falar de Deus, assim como os apóstolos, com tanta autoridade, cheios do Espírito Santo de Deus, para falar e trazer, e coisas acontecendo. Quantos milagres, quantas curas. Como da vez que eu falei sobre obras maiores, a gente fala sobre os apóstolos passando e dizendo que a própria sombra o curava pessoas vinham de outras cidades. Talvez para mostrar para mim e para você, que a gente pode fazer muita coisa. Este caminho, ele é um caminho mais certo, é um caminho que não há dúvida, não há tipo, será que vai? Não vai.
vai dar certo. Nós vemos que se ele restaurou Saulo de Tarso, transformou ele no apóstolo Paulo que nós conhecemos, um homem de Deus, que de perseguidor, né, de perseguidor, agora ele passou a ser perseguido, as pessoas, e a Bíblia diz que os judeus achavam que era uma estratégia dele para se adentrar dentro dos cristãos, das igrejas, para dar o golpe. Quando caíram na real, que realmente ele teve encontro com Cristo, eu imagino a decepção desse povo. Que tiveram uma decepção, porque o cara era o cara. Ele era um que estava ali à frente. E aí, de repente, a gente se decepciona e fala, meu Deus do céu, eu acredito que deve ser a mesma coisa quando a gente vê aquela pessoa que tem tanto de Deus e quando se desvia para outro caminho, a gente se decepciona e fala, meu Deus do céu, talento de Deus indo embora. Talento de Deus, pessoa que tem o dom de Deus, a pessoa que tem a essência de Deus, cheia de Deus, decide andar por outros caminhos, decidem as coisas mais fáceis, as coisas mais prazerosas, porque é verdade. Quando eu falo que o diabo ele usa a mesma estratégia com muitas pessoas, é do caminho. Você olha lá para fora, se você andar no centro de Osaka, no centro de Nagoya, vocês vê fogo, larvas, demônios, serpentes andando? Não, você vê uma cidade linda. Você vê lugares, bares. Você vê lugares lindos, iluminados. Aquilo que enche seus olhos, que você adora ali tirar foto. Que você adora curtir, passar a noite inteira ali. Porque essa é a estratégia do diabo. Porque se ele te mostrar ali algo ruim, você não vai cair na forca. Ele te mostra o quê? Uma beleza artificial, uma beleza instantânea, que aos nossos olhos realmente é bonito, é muito fácil, alegria. Irmão, quem fala que a alegria de estar lá fora não conhece a alegria que é estar na presença do Senhor. Isso eu falo. Não era muito de sair não, mas eu sempre fui muito divertida, sempre gostei de estar com muitas pessoas, de estar em lugares onde eu estava, sempre era o centro das atenções. Eu gostava de ser a banana, a melancia da roda. E eu falava, cara, como eu sou feliz. A gente vê que a nossa felicidade não está em pessoas, não está em objetos, a nossa felicidade está em Cristo. Como eu já falei antigamente, irmão do céu, a gente saía para tudo quanto é lugar, conhecia vários lugares, passeava tour pelo Japão. Hoje, não fazemos nada disso. Às vezes faz falta? Sim. Mas nós somos muito mais felizes como nós vivemos hoje, fazendo as coisas, sabendo que temos um propósito, sabemos que nós estamos seguindo neste caminho. E é engraçado que, eu tenho até uma amiga minha, muito amiga, muito de infância, que Deus está me incomodando muito, estou lembrando muito dela, porque eu já faz uns 3, 4 anos que eu não falo com ela, porque são caminhos diferentes, e a gente já não se sentia muito bem. Era uma pessoa que eu ia para a casa dela na sexta, a gente só voltava no domingo, curtíamos, ela vinha para minha casa, eu ia mais para a casa dela, mas eu deixei porque o intuito era totalmente diferente, os caminhos. Não me alegrava. Hoje eu descobri que ela está nos caminhos do Espiritismo e isso me doeu demais, porque nós levamos a palavra de Deus para ela. Ela reconheceu Jesus como o real e Salvador. Isso no começo da nossa caminhada com Cristo foi uma alegria para mim e para o Tiago. Sabe, aquela experiência gostosa de você levar o Evangelho e falar, porque de Deus ela falava, mas entender. E aí a gente vê quantos caminhos são e quantas pessoas se afastam da gente por conta da gente ter essa alegria que eles não entendem. Não adianta, irmão, você chegar para uma fulana e falar assim, olha, isso daqui é Jesus, que a pessoa vai falar, você está doida. Não é, mas isso é Jesus. Jesus trouxe um novo rumo. Você vive com bem menos de salário, você sai bem menos, talvez tem mais pessoas que não gostam de você do que aquelas que gostam de você. Mas irmãos, nem Jesus agradou o mundo. Ele santo,
nós pecadores não vamos agradar. E eu sei que muitos, quando vê que somos cristãos, a primeira agulhinha que eles espetam em nossas vidas é: você não é serva, você não é crente, você não é não sei o quê. E eu respondo: eu sou filha de Deus. É por isso que eu estou aqui aprendendo, me libertando. Mas eu sou de carne e osso. E não é fácil. Amém? Então, nós pedimos tanto de Deus, mas o que nós temos entregado para Deus? Eu não sei qual é a sua caminhada, eu não sei o que você tem entregado, eu não sei qual o propósito que você chegou nessa igreja um dia. Eu sei qual foi o meu propósito. Eu buscava isso de Deus sem saber, sem conhecer, ter esse encontro com Deus, eu buscava. Como eu já disse, o meu testemunho, através do meu cunhado e da minha irmã, que hoje é aniversário do meu cunhado, um homem de Deus. Eu louvo pela vida dele, porque através desses dois eu conheci um Jesus que eu não sabia, mas eu não tive esse encontro com Jesus, mas a vida deles transformada. Tudo bem que minha irmã sempre foi muito certinha, então não tinha assim, né, a transformação, mas a gente vê um coração puro, né? Não é assim igual os restos dos irmãos, tudo que tinha uns probleminha ali, né? Pensa no filho assim, que a mãe se orgulhava com tudo, e aí juntou com meu cunhado, tudo era meu cunhado, tudo. Até hoje é ele, e a gente brinca com ele que hoje ele é o administrador do nosso grupo da família. Olha só, o que nem é do sangue, o zóio verde lá, é o nosso administrador, mas tudo bem. Mas por quê? Porque a transformação, o caminho que eles seguiram, e esse meu cunhado, irmãos, ele era uma pessoa que cresceu na igreja católica, e a minha irmã orou muito para Deus, para quando ele decidiu ir na igreja evangélica só para ver, ele falou: se falar de Maria, eu viro as costas e saio e vai embora. Meu cunhado é muito quietinho. E minha irmã disse que orou para Deus, para que naquele dia não falasse de santo, não falasse nada semelhante a isso, para que ele, imagina, não quer mais voltar para essa igreja aí não fica falando mal de quem, porque ele acreditava, irmão, é o que eu falei, é um ensinamento, ele cria, ele acreditava, ele sabia que para ele aquilo era verdade. E aí no decorrer ele teve um encontro com Jesus, e hoje nós vemos como tem mudado a família, como ele tem mudado a convivência, e através da vida deles hoje eu quis buscar esse Deus, esse Jesus pelo qual eu nunca tinha visto, eu já tinha ouvido falar. E cheguei nesse Japão, saí atrás de igreja. Fui numa igreja, fiquei por 4 anos, irmão do céu. Acho que se eu fui umas 10 vezes nesses 4 anos, eu ia. Sabe aquele, eu vou? Era muito gostoso, mas cara, a preguiça, o diabo era sem vergonha, porque me dava uma preguiça, eu não ia. Domingo de manhã. Mas quando eu chegava lá, era gostoso. E o que mais me chateava é que eu ia sozinha. Então eu usava como desculpa para não estar indo. Mas ali foi um marco. E eu lembro que lá no Brasil a pastora orou e falou: busca uma igreja, você precisa buscar uma igreja nesse Japão. Eu vim do Brasil decidida a buscar uma igreja. Eu falei: eu não quero nenhuma responsabilidade, eu quero só estar na igreja. Olha o que Deus faz. Deus faz muito mais além daquilo que talvez você não quer seguir, nenhuma responsabilidade no reino de Deus, mas se você foi determinada, Deus vai colocar no seu coração, porque Deus transformou o meu. E aí nós vemos que eu cheguei nesse Japão, até chegar na Obreiros de Cristo, foi muitos anos, 8 anos, que o Tiago fala que eu orei por ele, mas eu falo que Deus, a misericórdia dele, ele se renova toda manhã, porque a minha oração nem era tão forte assim, irmã. Não era crente, mas eu pedia: quebra o coração deste homem, mas quebra. Eu confesso que a minha fé foi tão pouca que eu achei que ia demorar muito. Quando ele entregou a vida a Jesus, eu falei: eu não acredito, Deus, ele é capaz de fazer o impossível, que para mim era o impossível, aos meus olhos, e para quem conhece Tiago Ramada, era impossível. Eu lembro que o irmão, catei o Mauro, né? Ah, Mauro, fala de Jesus. Nem sabia que ele era massacrado na fábrica pelo meu marido, porque ele era um cristão. Teve um dia que o Mauro foi em casa, a irmã Sofia ligou para ele: o que você está
Eu falei, não, Mauro, você tem que falar de Jesus, leva, ele tem que ir para a igreja, porque se eu falar, ele briga comigo. Então eu não posso mais falar. Enchi o saco do Mauro. Falei, Mauro, nem conhecia o Mauro. O Mauro foi ajudar a gente na mudança, quando eu saí lá da Gachoma, eu nem lembrava dele, eu só lembrava da careca. Foi um carequinha, um moreninho que veio ajudar. O Tiago falou, foi ele que veio, quando eu fui na igreja. Eu falei, não foi ele não, foi ele. O único que foi à disposição lá ajudar. Só deixamos pesado para ele. Conhecendo o Mauro, como eu conheço hoje, se eu soubesse, eu tinha deixado a mudança inteira para ele. O homem sai quebrando tudo lá em cima. Não conhecia, deixei só a geladeira, a máquina, as coisas que o Tiago sozinho. Eu tinha acabado de ganhar a Thaís, não tinha acho que nem 3 semanas. Eu estava ainda, nem tive meus resguardos, porque eu comecei a fazer mudança, que eu queria sair de lá. E o Tiago sozinho carregando, eu só encaixotando. Aí aparece o abençoado. Eu falei, se eu soubesse que eu conhecesse ele, que ele o nosso quebra tudo aqui, eu tinha deixado a mudança inteira para ele. Tinha ficado de cama lá, guardando a minha pós-parto, não é verdade? E aonde Deus nos colocou nessa igreja. E nós vemos, eu acredito que o Mauro também fica muito feliz de ver a transformação desses meninos. Porque o Tiago comigo sempre foi muito bonzinho, turrão, brigão, assim, não pode contra, assim, quando eu brigava com ele, assim, às vezes quando alterava tudo, mas eu acredito que essa parte, eu só lembro que ele falou umas asneiras uma vez sobre Jesus, eu fiquei muito brava, sem sabedoria eu briguei com ele. Mas eu acredito que Deus tem um propósito, então talvez hoje você ora por alguém que não está aqui hoje, talvez essa pessoa nem quer saber de Jesus, mas em nome de Jesus, ore. Porque talvez você não tenha fé como eu tive há muitos anos atrás, e hoje a gente vê o homem de Deus que o Tiago se tornou. Então, irmão, nada é páreo para Deus. Só basta a gente entregar este nome ao Senhor Jesus. Amém? Então nós vemos que a partir do capítulo 9, onde Saulo teve um encontro com Jesus, nós vemos as obras de Saulo, o que Saulo passou, mas ele não saiu deste caminho. E é isso que eu queria. É isso que eu queria que alcançasse o coração de vocês. Que Saulo, do lado ruim, Deus teve misericórdia, levantou ele como um dos seus apóstolos. E a partir dali que ele decidiu, ele transformou a vida dele, porque Paulo simplesmente não foi alguém que pregava ali, não. Fala a Bíblia que ele saiu pela Europa, ele saiu pregando a palavra de Deus, e não importa, ele pregava, ele testemunhava, ele falava de Jesus, diante de pessoas querendo matá-lo, ele continuava falando. Se você está com a faca no pescoço, a primeira coisa que você faz é o quê? Esquecer, não fala mais nada, não comenta. E ele continuava. Amém? Aí nós vemos também Moisés. Irmão, você imagina um exército inteiro de Faraó atrás de você. Irmão, o exército de Faraó não é pouca coisa, não. Não é aqueles molequinhos de rua correndo atrás de bandido de bairro, não. Era o exército de Faraó. E ele se encontra o quê? Com um mar. Um mar à frente, o exército atrás. O que passa pela tua cabeça? E Deus foi capaz de abrir esse mar. E a Bíblia fala que o povo hebreu passou ali pelo esse mar. E quando o exército foi passar, o mar se fechou. Talvez muitos lá fora não acreditam que isso aconteceu de real. Eu creio, porque eu sei que Deus é capaz de fazer todas as coisas. Talvez a gente é tão incrédulo em acreditar no poder do nosso Deus, no poder do que nós podemos conseguir e alcançar. Talvez você não precisa pedir nada, porque como o apóstolo diz, tudo Deus já sabe, tudo que você precisa. Nós precisamos entender, amém? Então diga, eu não vou desistir. Diga com convicção, eu não vou desistir. Este ano de 2022 é meu. É meu, é nosso. Amém? Ele é nosso. Vamos lá para encerrar. 2 Samuel,
Vamos lá em 2 Samuel 22, 31, 33 diz assim. O 31, vou ler o 31 e o 33, tá? Palavra de Deus diz em 2 Samuel 22, capítulo 22, versículo 31, diz assim: o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é o quê? Escudo para todos os que neles refugia. Diga, eu vou me refugiar ao Senhor. É o Senhor que vai ser o meu escudeiro. Amém? 33 diz: Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Falando de caminho, o 31 diz que o caminho é de Deus, Ele é perfeito. O 33 diz que Ele vai o quê? Desembaraçar o seu caminho, que com certeza é torto, porque nós sempre vamos pelo caminho aonde é mais fácil, aonde uma água não bate na bunda, não é verdade? Porque a gente precisa sair da zona de conforto. E para encerrar, esse versículo poderoso, que está em Mateus 7, que é a chave de todas as coisas, que é o que eu falei, a estratégia do diabo, que fala sobre as duas estradas, amém? A palavra de Deus diz em Mateus 7, 13, diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. São muitos que nela entram por ela, porque estreito é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Falando essa passagem, a gente fala, meu Deus, como eu falei, você olha, você não vê fogo, você não vê serpente, você não vê morte, você vê algo bonito. Põe a imagem aí para mim, irmão, sobre quando fala sobre o caminho. Olha lá, se você vê isso, é fato que você não vai para o caminho da esquerda, você vai para o lugar da direita. Por mais que você não queira orar, por mais que você não queira glorificar, por mais que você não queira exaltar, porque você vê aquela imagem de, olha lá, no final, vida eterna, e outro final, o que? A morte eterna. Por que eu digo que o diabo, ele é sujo? Porque essa imagem não é mostrada para você. Hoje, você vai ver o quê? Oportunidades de você não estar aqui hoje, para estar em um lugar, numa alegria, compartilhando com amigos, aleluia. Às vezes o diabo coloca até a família, para você não estar. Ai, a família, porque eu sou muito ligada à minha família, e todo sábado a gente se reúne. Não é verdade? A estratégia não muda, mas estes são os caminhos, o estreito. A Bíblia fala sobre o caminho estreito, ele é apertado. É apertado. Alguém aqui passa por esse caminho, entra no caminho estreito e fala, meu Deus, que legal, é folgadinho, dá pra gente... Não, é estreito, é apertado. Sabe por quê? Porque ali você tem que renunciar. Ali você tem que buscar, ali você tem que ser uma nova criatura, ali você tem que buscar até o caminho estreito, ali ó, cheio, um caminho que só passa. Então, aqui fala que são poucos que acertam com ela, mas não são poucos porque não acham, são poucos porque não suportam, são poucos porque não se submetem. Este é o caminho que nós vamos ter se nós decidirmos ir para o caminho largo, o caminho da perdição, o caminho dos vícios. Ah, mas talvez eu não tenho vício, eu só quero paz, eu só quero alegria, eu só quero ter descanso. Irmãos, sua vida espiritual não vai crescer, você não vai crescer. O que tem que ser mudado em você não vai conseguir ser mudado, porque você está o quê? Recebendo as contaminações do mundo, amém? Então, irmão, este ano é um ano da gente fazer algo diferente. Eu sei que talvez vocês ouvem, eu mesmo falo, mas irmão, eu falo, eu não quero mais, eu começo, eu sei que muitas coisas mudaram no ano passado, e eu sei que muitas coisas vão mudar este ano em nome de Jesus, porque este é o caminho, e eu vou permanecer neste caminho, e vocês também. Eu quero fechar o ano que vem, primeiro mês do ano, e ver vocês e mais um monte de gente aqui, falando, este é o caminho, e não é estando aqui murmurando, é estando aqui se alegrando. Meu Deus, como é bom, como a alegria de estar no caminho do Senhor, como é bom ouvir a palavra do Senhor, como eu era ontem, como eu sou hoje.
mas não é o que você vai ser amanhã, porque ainda Deus vai nos transformar, Deus vai mudar a nossa história. E nós vamos terminar o ano de 2022, dezembro, nós vamos testemunhar o que Jesus fez em nossas vidas, porque nós tomamos um outro rumo, nós decidimos outros caminhos, que é o caminho certo, amém? E deixamos os caminhos demais, os paralelos, os atalhos de lado, amém? Fechem seus olhos. Talvez algo na vida de vocês tenha segurado vocês a entrar neste caminho. Eu sei, irmão, talvez sua família, talvez o seu modo de ser, a sua carnalidade. E eu gostaria que neste momento você colocasse diante de Deus tudo que você enxerga que está te afastando dos caminhos, porque tem, e como tem. Confesse ao Senhor, fala: Senhor, eu não estou conseguindo, mas eu quero, Senhor. Eu quero que a tua promessa seja cumprida. Eu quero continuar nos teus caminhos. Eu quero servir com alegria. Eu quero fazer aquilo que agrada ao teu coração. Eu quero ser transformada. Eu quero ver minha casa sendo transformada, Jesus. Transforma, Senhor Pai, no nosso ambiente de trabalho. Que sejamos luz. Que sejamos, Senhor Pai, o que precisa para as pessoas enxergarem o caminho certo para chegar ao Pai. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, porque somos escolhidos do Senhor. Mas hoje, Senhor Pai, as escamas dos nossos olhos se caíram, e nós possamos, Senhor Pai, reativar em nossos corações o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, que possamos ter os nossos encontros contigo diário, não somente aqui neste lugar, onde a sua presença está, Senhor, tocável e palpável, mas sim, Senhor, nas nossas casas, onde a sua presença está ali, Senhor, no nosso canto, onde separamos para orar, onde separamos, Senhor, para a tua palavra, Senhor, onde separamos para ler, em nome de Jesus, papai. Visita, Espírito Santo de Deus, a cada casa aqui dos seus filhos, visita cada família, limpa, Senhor Pai, todas as brechas que o inimigo tem adentrado, tudo aquilo que tem colocado confusão, Senhor, nos seus relacionamentos de pais e filhos, relacionamentos, Senhor, com seus esposos, com as suas esposas. Nós colocamos tudo diante do Senhor, Pai. Nós pedimos, Senhor Pai, que este ano seja um ano, Senhor, que aquelas pessoas pelas quais nós temos orado, que o Senhor traga, Senhor, até o encontro contigo, e as suas escamas dos olhos possam ser caídas, e o renovo do Senhor, Pai, não deixa, Senhor, que o diabo continue usando essas mesmas estratégias. Fortalece, Senhor, fortalece vidas aqui esta noite, fortalece os seus ministérios, fortalece este lugar, fortalece, papai, a nossa liderança, fortalece, Senhor, o corpo da igreja, Pai. Que diante de todas as lutas e circunstâncias que passamos, nós entendemos que o Senhor é o nosso Deus. Pai, nós te pedimos, ó Deus, que esteja ali, Senhor, Pai, sobre a vida na casa, Senhor, de Mariane, sobre aquele hospital, sobre a vida de Lúcia também, ali na residência da Dona Hortência. Papai, que diante de todas essas circunstâncias, esses momentos, Senhor, que estão passando, não deixa, Senhor, Pai, que eles desviam do caminho. E que eles possam, Senhor, aprender algo que vem do Senhor. E possam, Senhor, passar por esses desafios. E possa, Senhor, Pai, testemunhar a cura. Testemunhar o grande e imenso amor que o Senhor tem por nossas vidas. Em nome de Jesus. Guarda, Senhor, guarda essa igreja. Guarda, Senhor, a cada um que está aqui. Guarda cada um que está nos acompanhando pela internet, Senhor. Pai, que essa palavra alcance vidas, que vidas sejam tocadas, que buscam, Senhor, Pai, aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor, tragam-os de volta a viver um intenso e maravilhoso estar na presença do Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, e eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade, pela confiança, Senhor, por acreditar, Senhor Jesus, por modificar, Senhor Pai, os meus caminhos, Senhor, e me ver enxergar, Senhor, que aqui é o melhor lugar para estar na tua presença. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, guarda a cada um nessa semana,
que tenha uma semana de bênção, cheio de notícias boas, cheio, Senhor Pai, de livramentos, cheios da palavra de Deus, cheios daquilo que o Senhor tem para nos oferecer, Deus, e que possamos oferecer o nosso melhor para Ti, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. As palmas louvam ao Senhor Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus.